semana eu passei por uma situação bastante desconfortável no meu trabalho. E essas situações de desconforto, elas nos ensinam muito. Então é por isso que eu quero compartilhar com vocês. A gente estava lá tendo a nossa reunião semanal, né, de time, de grupo, e veio à tona um assunto que estava sob minha responsabilidade. E aí, quando eu expliquei como eu tinha conduzido o assunto, a minha chefe fez uma crítica a isso, né? Ela fez uma crítica até que bastante ácida, com alguma ironia, com a forma como eu tinha lidado. E aí, na mesma hora, eu me senti muito mal. Eu me senti ameaçada. Eu comecei a ter pensamentos de como é que eu ia defender a forma como eu tinha lidado para provar que eu estava certa, né, na decisão que eu tinha tomado. Um medo já subiu na boca do estômago, mas isso durou só alguns segundos, porque em seguida um pensamento veio na minha mente. E o pensamento foi o seguinte: Renata, não é sobre você. E de repente, depois desse pensamento, foi como se eu tivesse dado um passo atrás e começado a observar toda aquela situação sob um outro ponto de vista. Um ponto de vista quase que de curiosidade, né? E aí, um pouco depois, uma outra ideia me veio na mente. O que é que essa situação tem para me ensinar? Quando a gente entra em alguma situação de confronto, ou de briga, ou de desentendimento, e não precisa ser no trabalho, né? Às vezes a gente entra nesses conflitos, inclusive com a gente mesmo. O que a gente precisa fazer é entender que quem vai pular na frente nessas situações é a nossa mente condicionada. Só que a nossa mente condicionada, ela nada mais é do que isso, um condicionamento. E se a gente puder dar um passo para trás, a gente vai perceber que não é sobre a gente, que a gente não precisa se defender, que não tem nada ali do que a gente precisa se defender. E quando a gente consegue fazer isso, um novo mundo se abre na nossa frente. Outras milhões de possibilidades se abrem na nossa frente. E quando eu falo que eu olhei para aquela situação, né, o que me fez sair daquela situação foi olhar e perceber que não era sobre mim, eu não estou falando de um lugar de arrogância, de como quem diz, o que ela está falando está errado. Não é isso. Eu estou falando daquela acidez, daquele desconforto, porque se a minha chefe tivesse bem, né, se ela tivesse centrada, ela não teria comunicado as coisas daquela maneira. Mas como ela mesma não estava bem, o que ela estava colocando para fora era uma projeção. Não era pessoal, não era sobre mim, não era contra mim, né? Não havia nada ali contra o que eu precisasse me defender. E aí, quando a gente realiza isso, quando a gente entende isso, dá uma calma, dá uma tranquilidade que você consegue, inclusive, olhar o que tem por trás daquela mensagem, o que ela queria de fato comunicar, né? Porque dependendo da forma como você fala, a mensagem vai ficar pela metade, porque aí vira uma projeção contra outra projeção. Uma pessoa projetando as questões dela em cima de você, e você, por outro lado, na tentativa de se defender, projetando as suas crenças de volta. Agora, quando a gente consegue dar esse passo atrás, você sai da projeção, porque esse entendimento de que não é sobre você também te obriga a olhar para o outro pelo que ele é. Porque se você entendeu que o que ela está fazendo é projetar as questões dela em cima de você, então essa projeção não é quem ela é. Existe um outro ser ali por trás dessa projeção, existe uma verdade ali por trás dessa projeção. Então, quando a gente faz isso, a gente se conecta com essa verdade. E aí, a partir dessa verdade, é que a gente vai conduzir a situação. Às vezes a gente está tão imerso nas nossas histórias pessoais que a gente acredita mesmo que é sobre nós, que o mundo está contra nós, né? Que existe uma guerra contra a gente e contra a qual a gente tem que se defender. Mas não existe nada lá fora. Isso me fez lembrar também na hora de uma música do U2 que eu estava escutando ontem no rádio e que me emocionou.
que fala assim: There is no them, it's only us. Não há eles, não há eles, somos apenas nós. Somos apenas nós, é apenas a nossa própria projeção colocada para o lado de fora, né? A gente não vê ninguém quando a gente está no meio da projeção. É projeção conversando com projeção. E aí é claro que isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Então todas as brigas, todos os desentendimentos, né, todas as discussões, elas vêm desse lugar da nossa mente condicionada, de olhar para tudo como se a gente precisasse se defender do mundo, como se o mundo estivesse ali sempre pronto para nos atacar, né? E essa mente condicionada, ela vai levar a gente a reviver sempre os mesmos problemas, sempre com as mesmas pessoas que nos machucaram, né? Ou às vezes a pessoa até pode ser diferente, mas as situações se repetem. Em essência, as situações são as mesmas, as brigas nas quais a gente cai acabam sendo as mesmas. Eu percebi dentro dessa situação, né, que eu passei com a minha chefe, que quando eu fui capaz de olhar para aquilo de uma forma diferente, desse ponto de vista de curiosidade, a situação inteira se desfez, porque daí você começa a escutar e a perceber o que é que tem ali para você, né? E mais tarde, fazendo uma reflexão, já fazia um tempo que eu vinha olhando para essa mesma pessoa, né, que representada pela minha chefe, como uma pessoa que pudesse me atacar. E aí, quando você tem pensamentos dessa natureza, eles vão ser confirmados para o mundo. Então, essa situação, ela veio para confirmar algo que já estava na minha mente. E aí, quando você consegue olhar para isso com clareza, com humildade, acima de tudo, né? Reconhecendo da onde é que isso veio e por que é que isso veio, a possibilidade de cura se abre para situações não se repetirem, ainda que não com ela, mas com outras pessoas, né? Enquanto a gente não olhar para nossa mente condicionada pelo que ela é, né? Um condicionamento, um vício, vamos dizer assim, não há mudança possível. Não tem mágica lá fora, não tem técnica, não tem anjo da guarda, não tem nada que vai te ajudar a mudar, se você não quiser e permitir que isso aconteça. E como é que a gente mostra, né? Como é que a gente demonstra que a gente quer e que a gente permite? A gente tem que estar disposto a olhar para as situações de uma forma diferente. Não adianta você falar: ah, não, Renata, mas eu tô tão cansada de tudo isso na minha vida, eu rezo, eu aceito, pode vir a mudança, eu tô pronto, eu tô aberto para isso, e cada vez que uma nova situação vem, você se nega a olhar para aquilo de uma forma diferente, né? Você se nega a se abrir para ver aquilo de uma forma diferente, você se mantém na sua posição de vítima. Isso pode ser duro para muita gente escutar, mas é uma escolha que a gente faz. E quando a gente escolhe olhar diferente, essa é a maior prova de que você está aberto para receber a ajuda do seu eu superior, para receber a ajuda da sua inteligência interior, para mudar esse condicionamento, né? Mudar o condicionamento em si não é com a gente, mas a gente precisa se abrir. Como é que a gente se abre? Olhando para as situações de uma forma diferente, agarrando essa chance, né? Quando a gente dá esse passo atrás, quando a gente faz assim: opa, pera, isso que tá vindo aqui na minha mente agora faz parte de um condicionamento. Será que não tem um jeito diferente de eu olhar para isso? Quando a gente se faz essas perguntas, você não precisa nem responder. A situação inteira já te mostra uma outra face, né? Uma outra possibilidade por trás daquilo que está acontecendo. O nosso pensamento condicionado, a mente condicionada, não é inteligente. Não tem uma inteligência por trás disso. A nossa inteligência, ela está conectada com a nossa consciência, com essa parte nossa que observa, que está sempre presente, mas em silêncio, como um observador. Você vai passar a olhar para tudo a partir desse lugar, conectado com a sua consciência, sabendo que existe ali, naquela situação, algo para ser curado. Se está te fazendo sofrer, existe algo aí que precisa ser olhado.
Você já ouviu falar aquela frase, se bateu e doeu, pega que é seu? É mais ou menos por aí. Outro dia eu escutei também o Rupert Spira dando um exemplo muito bacana com relação a isso. Ele falava o seguinte, que a dor está para o corpo, assim como o sofrimento está para a mente. Então, quando a gente está sofrendo, sentindo dor, né, no nosso corpo, não sofrendo mentalmente, mas sentindo dor no nosso corpo, por exemplo, se você aproxima a sua mão de uma chama, né, da chama de um fogão, por exemplo, vai doer. Quando dói, o que é que você faz? Você mais do que depressa tira a sua mão. É como se essa dor fosse uma mensagem. Olha, aqui não é o melhor caminho. Não siga por aqui. Não tome esta atitude, né? E o sofrimento na nossa mente é a mesma coisa. Quando a gente está passando por algum sofrimento mental, é o nosso corpo nos dizendo: o caminho não é por aqui. As decisões que você está tomando não são o melhor para você. A diferença entre uma coisa e outra, né, nas dores que a gente sente no corpo para o sofrimento mental, é que muitas vezes eu acho que a gente não leva o sofrimento mental a sério. A gente acha que isso faz parte da vida, né? Isso faz parte da condição humana. E não é verdade. Além de não ser verdade, se você mantiver fazendo essas escolhas, né, de continuar em sofrimento, daqui a um tempo o seu corpo vai experimentar toda sorte de doenças, de problemas, porque você está mudando a bioquímica do seu corpo, você está injetando no seu corpo seus hormônios de estresse, né? Por isso que eu falo que é uma escolha. Quando a gente está muito inconsciente, pode ser que a gente não tenha escolha, né? Mas se você já entendeu pelo menos um pouquinho de como isso funciona, então já é uma escolha para você. A partir do momento que a gente vê, não tem mais como deixar de ver, não tem mais como negar. Então o melhor que a gente tem a fazer é assumir a responsabilidade da decisão nas nossas mãos. E o mais legal disso tudo é que conforme a gente vai praticando, a gente vai tendo um sentimento de libertação muito grande. É um sentimento de libertação que traz um poder junto com ele. Porque imagina, a partir do momento que você deixa de estar à mercê, né, das outras pessoas, das projeções das outras pessoas, a partir do momento que você desiste do papel de vítima, o que é que pode te atingir? O que é que pode te ferir? O que é que pode te amarrar no sofrimento? Nada, você se dá conta de que quem está se amarrando ao sofrimento é você mesmo. Então, se é você mesmo, você também pode se soltar. E isso é poder, isso é libertador, né? Isso é você viver a sua vida com autonomia. No final, você vai perceber que quando você consegue notar essa oportunidade, né, de dar um passo atrás e escolher enxergar aquela situação de uma forma diferente, o que você vai sentir no final é gratidão. Gratidão por aquela oportunidade. Gratidão pela oportunidade de cura que se apresentou. Não importa do que, não importa se é de uma coisa que o mundo considera banal ou se é de uma coisa que o mundo considere grande, importante, como uma reunião de trabalho, né? No fim das contas, tudo é a mesma coisa. As coisas vão ter a importância que a gente dá. E a importância que a gente dá é mental. Na realidade, o que a gente está vivendo é só uma grande encenação. Então não leva tudo tão a sério, não é sobre você. O mundo não está contra você, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que isso ajude vocês a terem aí insights com relação a alguma situação desconfortável que você possa ter passado na sua vida ou nesses últimos dias, tá? Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!